Salve progressistas, eu sou o Clayson. O pronunciamento do Bolsonaro ontem, ele foi abafado pelo ruído do maior panelaço da história. Em todas as partes do país, as principais capitais, cidades de interior, o barulho das panelas, né, do batido nas panelas, ele foi ecoado por todos os cantos. O bater de panelas, esse protesto de bater panelas, ele tem um significado muito importante, muito emblemático. Ele significa que as panelas estão vazias. As pessoas batem nas panelas para dizer que há fome, que não tem o que pôr lá dentro na panela. E hoje, mais do que nunca, esse tipo de manifestação é muito adequado. Nós temos muitos brasileiros que estão passando fome. É claro, não são todos que bateram panela que estão passando fome, mas o protesto é também em nome dessas pessoas. É um absurdo que o país de Bolsonaro tenha voltado para o mapa da fome. Só isso já é motivo para protestos e mais protestos. Como se não bastasse, Bolsonaro, ele está em cima de um cemitério. Bolsonaro governa o maior cemitério de Covid-19 do mundo. Se não for o maior, é um dos maiores. E a gente vê isso com muita indignação. Nós temos agora, em junho, mais uma manifestação em que as pessoas vão sair às ruas contra o Bolsonaro. A última, que na verdade foi a primeira em época de pandemia, ela já foi enorme. E eu desconfio que a próxima vai ser maior ainda. As pessoas estão tomando coragem para lutar pela vida daqueles que ainda estão aqui neste Brasil, daqueles que ainda não morreram. As pessoas entenderam que existe algo ainda muito pior do que o vírus, que é este governo Bolsonaro. É impressionante a cara de pau e é impressionante a forma com que ele lida com os números para tentar passar uma imagem de um governo falido, para tentar tirar a imagem de um genocida. Eu vou trazer um vídeo aqui que foi veiculado ontem na Globo pela Renata Lopretti, que traz uma verdade incontestável, por menos que você goste da Globo, por mais ressalvas que você tenha ao jornalismo deles, o que ela disse é uma verdade. Sempre pediram para você dar o like, esse like é muito importante, eu tenho que pedir sempre, porque é com o seu like que a gente sobrevive aqui. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede para você dar o like nos vídeos, para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E hoje, ainda mais do que nunca, eu vou pedir para você ativar o sininho mesmo, porque daqui a pouquinho eu tenho um vídeo importante aqui para falar sobre a Juliana Paes. Eu sei que muitos colegas vão abordar esse tema, mas mesmo que você tenha visto outros colegas, que você veja ao longo do dia outros colegas, hoje, daqui a pouquinho, logo depois das 4 horas, às 5 horas na verdade, eu vou trazer esse vídeo aqui, então ative o sininho para você ver, porque esse vídeo está muito, muito importante. Eu até poderia lançar os dois ao mesmo tempo, mas iria criar uma confusão aqui. Veja o que diz Renata Lopretti. Com que ele fica melhor na foto, claro, mas não são os números que importam. 100 milhões de doses distribuídas, ele diz. Só que o relevante são pessoas vacinadas e nem metade disso recebeu a primeira dose. Imunização completa, nem 1/4 disso. E vamos lembrar de novo que não é verdade que o Brasil é o 4º país que mais vacina. É o 42º, e isso quando a gente considera só aqueles com mais de 1 milhão de habitantes, senão a conta fica pior para o Brasil. O dado essencial é aquele que leva em conta o tamanho da população. Se Bolsonaro governasse a Espanha, ele estaria bem nesse quesito. Mas ele é presidente do Brasil. Tem muito mais gente para vacinar. Está aqui um dado muito importante que ela passou, e eu considero importante porque ela coloca as coisas como elas realmente são. Mas faltou dados para o Bolsonaro para que ele possa falar do Brasil verdadeiro. Porque o Brasil que ele falou ontem é o Brasil dos sonhos. O Brasil verdadeiro é esse que não vacinou nem 1/4 dos brasileiros com a segunda dose. O Brasil é aquele que, como eu disse, está passando fome, e não é só esse. Bolsonaro se esqueceu de que nós estamos com quase 15 milhões de desempregados, 14,8 milhões de desempregados. Esse é um número pornográfico. Ele comemora o PIB,
Crescemos 1,2% do PIB. Olha, nesse ano vamos crescer 4% do PIB. Nesse momento eu prefiro lembrar daquela frase famosa da Maria da Conceição Tavares, que ela diz assim: ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos. E esse PIB não chega até a favela, ele não chega até as pessoas que realmente hoje estão sofrendo durante uma pandemia. Ele abriu mão de um auxílio emergencial, ele interrompeu por 96 dias. 96 dias que foram fundamentais, são mais de 3 meses que foram fundamentais para as pessoas. E ele simplesmente interrompeu esse. Lembrando que agora que ele colocou de volta o auxílio emergencial, os valores variam de 150 a 375 reais. Na primeira leva foi de 600 ou 1.200. Então esse novo auxílio emergencial, na verdade, não serve para muita coisa, não. E a gente está vendo esse número de 467 mil mortos. A gente está vendo uma situação de caos no país, em que nós temos, pelo menos o setor que mais emprega, né, o setor de serviços, numa situação de completo abandono. E paralelo a isso, a gente ainda vê fanáticos defendendo o Bolsonaro loucamente, de uma forma completamente insana, e vê um sujeito ir para o Brasil, embaixo de vaias, né, vamos colocar assim, falar de um país de sonhos, que está muito distante da realidade dura que nós estamos vivendo. O Banksy, um artista contemporâneo que faz as suas obras de arte nos muros das cidades, ele retratou em forma de crítica o crescimento do Brooklyn nos Estados Unidos. E quando eu vi esse discurso do Bolsonaro trazendo esses números, trazendo essa realidade fantasiosa que ele cria a respeito do Brasil, eu me lembrei exatamente desta obra de arte. Um sujeito que tem um dado na mão, né? um dado de um gráfico como um chicote, açoitando os pobres, os idosos, os negros, os jovens, as crianças, as pessoas que realmente estão completamente abandonadas. E aí ele vem com esses dados maravilhosos, né, com esses gráficos, com esses números, para oprimir essas pessoas, quando na verdade ele está expulsando essas pessoas, quando na verdade ele está colocando essas pessoas à margem desse processo. Tome aqui esses dados, tome aqui esses números, como se isso fosse resolver alguma coisa na vida dos brasileiros. O Brasil está sofrendo, o Brasil está morrendo, o Brasil está na mão de fanáticos que estão completamente alheios à realidade destas pessoas, pessoas que estão sendo oprimidas ao máximo aos olhos de verdadeiros sádicos que zombam de tudo, que dão risada de tudo, que fazem como ele fez ao zombar das pessoas que têm falta de ar. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Que faz como ele fez ao zombar das pessoas que contraíram o vírus. Eu estou com Covid. Olha a senha. E mesmo assim, ainda existe um grupo de fanáticos, de pessoas completamente doentes, defendendo este canalha, genocida, esse safado, corrupto, vagabundo que tomou conta de um país alegre, que era alegre, né? Um país que sorria, um país que tinha esperança. Ele roubou essas esperanças. Ele roubou a alegria. Ele roubou as vidas. Coloque aqui seu comentário sobre o que você achou desse discurso de ontem. Não se esqueça de ativar o sininho, porque daqui a pouquinho tem um vídeo importante sobre a Juliana Paes, que é um vídeo que trata sobre como que as pessoas se enxergam dentro dos espectros políticos aqui no Brasil. É uma reflexão importante. E não se esqueça, quando você dá o like, você ajuda o nosso trabalho.
Quando você divulga os nossos vídeos nas suas redes sociais e compartilha, você ajuda o nosso trabalho. Quando você se inscreve, você ajuda o nosso trabalho. E nós precisamos da sua ajuda. Dê essa força. Grande abraço, até daqui a pouquinho.